Muito bem, queridos, nós falamos naquela primeira noite sobre o Holy Spirit Day, ou Dia do Espírito Santo. Todo dia é dia do Espírito Santo. Ele é o nosso amigo. E eu compartilhei aquele versículo que diz assim, em 1 Coríntios 13, 14, é tão fácil de decorar a referência. Na verdade, é 2 Coríntios 13, 14, que diz a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo sejam com todos vocês. E nós fizemos essa abordagem do Espírito Santo sendo esse nosso amigo íntimo. Nós reconhecemos o Espírito Santo como essa pessoa maravilhosa que está conosco, que habita em nós, e você é a casa favorita dele. Ele é a sua maior recompensa, o seu maior galardão. Aí, quando foi ontem à noite, nós falamos sobre os dons, e foi muito, porque aquilo ali é um seminário, pastor Fábio, que pode durar aí 2, 3 dias ou mais, mas nós conseguimos, pela graça de Deus, passar para vocês ontem à noite sobre os 3 grupos dos 9 dons do Espírito de 1 Coríntios capítulo 12. Foi muito boa a experiência. E hoje, porque sempre tem tanta coisa para falar sobre o Espírito Santo, hoje nós vamos falar sobre a unção do Espírito Santo. Eu amo falar sobre esse tema da unção. Só que a unção, o tema aí, a unção incomoda. Amém? Incomoda demônios, incomoda pessoas, incomoda certas estruturas que não estejam corretas. A unção incomoda. Uma vez ou outra na minha vida e na sua vida, nós já tivemos atitudes erradas com certas pessoas que nós não gostávamos do jeito dela falar, do jeito dela se vestir, ou do jeito dela ser. E a gente começou a ficar incomodada, mas eram pessoas tão ungidas. Então é porque aquela unção começa a incomodar, e nós queremos aprofundar nisso. Não porque vocês têm esse problema, porque vacina não se aplica em pessoas doentes. Diga amém. Você não está com a H1N1, em nome de Jesus, que você seja livre disso. Aí você, poxa, eu estou com H1N1, eu acho que eu vou tomar uma vacina para H1N1 para me ficar curado. Não existe isso. A vacina você toma antes, para desenvolver em você anticorpos, que quando chegar o vírus, quando chegar a doença, você já está vacinado. Então, eu já tive momentos assim, de conviver com pessoas, não vou citar nome, mas quase perdi uma grande bênção, porque outros falavam um pouco mal desse homem de Deus, desse profeta, porque ele era muito excêntrico, e porque ele era tão excêntrico, alguns não entendiam a vida desse cara. Mas aí teve alguém que me deu um sábio conselho, disse, não, leva ele, Genil, leva ele. E de repente uma outra pessoa disse assim, sem saber o que esse tinha dito, leva ele na tua igreja. O outro disse para mim, uma outra pessoa disse para mim assim, olha cara, eu estive assim com ele numa conferência, eu vou te dizer uma coisa, esse é um profeta que não machuca a igreja, porque alguns nesse título, ou nessa função supostamente de profeta, desce a lenha, bate na igreja, briga com a igreja, humilha a igreja, e esse meu amigo disse, esse é um profeta que não machuca a igreja. Aí eu gostei disso, e eu trouxe esse homem, e quase eu perdi a bênção, porque alguns se sentiam muito incomodados com aquela unção que estava sobre ele.
Era muito louco, muito louco. Queridos, eu nunca vi nada igual. Aí, quando ele veio, ele me levou para a plataforma, sempre com ele. E aí, ele dizia assim para mim, ele é muito conhecido já no Brasil todo. Eu não vou falar nomes, depois eu posso falar para o pastor Fábio, quem sabe que um dia a gente faz uma dobradinha e traz ele aqui. Aí vocês vão ver um outro nível, quem sabe maior, do dom ministerial de profeta. Ele dizia, fica comigo aqui na plataforma, porque eu já vi que você é ligado. Ele dizia para mim isso. Aí ele dizia, porque enquanto ele estava falando, na hora da ministração que ele me chamava, enquanto ele estava falando, ele me observava. Aí ele dizia assim para mim, aí eu estava falando em línguas, né? Porque às vezes eu fico muito tempo falando em línguas, mesmo quando outra pessoa está falando, assim, ministrando, eu estou falando em línguas. Ele dizia, aí ele virou assim, disse, não para de falar em línguas. E aí mas por quê? Ele disse, porque você fica todo o tempo conectado com o mundo espiritual, com o reino do Espírito. Aí eu fui aprendendo tanta coisa com esse homem de Deus. Irmãos, houve uma diferença. A gente estava num restaurante, comendo uma refeição, nesse tempo que ele estava comigo. De repente ele levantou a cabeça assim, ficou olhando e começou a sorrir. Ele sorria. Aí eu disse, o que foi? Ele disse, sei, porque ele é muito jovem também assim, apesar de que talvez ele tenha a minha idade. Ei, cara, que coisa linda. Eu disse, que foi? Olha esse anjo tão lindo atrás de você. É meio maluco isso, né? Aí, ele sabe o que ele está fazendo? Ele está folheando um grande livro. E eu já perguntei para o papai, o que é? Por que esse livro? Por que esse anjo? Sabe o que o papai me contou? Que daqui para frente a revelação da palavra de Deus vai aumentar na tua vida. Irmão, isso é muito impressionante. Dali para frente eu ganhei um novo nível de revelação da palavra, de abrir a Bíblia e de repente enxergar coisas que antes eu não via. Que maravilhoso. Aí tinha um pastor da nossa equipe, eu tenho que contar esse testemunho para vocês, tá? O pastor da nossa equipe estava comigo, e a gente estava no particular, porque os pastores têm as suas demandas da igreja local, e tinha uma pessoa criando muito problema e tomando a decisão de sair. Só que ele era lá, chama Mangal das Garças, em Belém, tem um borboletário. Ele resolveu de ir lá para o borboletário, e eu fiquei aqui com o meu amigo, pastor, companheiro de equipe, a gente falando o problema, o que a gente podia fazer para evitar isso, porque é um prejuízo para quem sai, é um prejuízo para nós. E de repente ele veio chegando, voltando do borboletário. Aí nós encerramos o assunto, porque é assuntos particulares da família, né? E aí quando ele aproximou de nós, ele olhou, ele apontou o dedo assim para mim e disse, ela vai sair. Ela vai sair. Aí eu olhei para o outro colega pastor, assim, né? Queixo caído, né? Ela vai sair, mas ela vai voltar. E eu, meu Deus, eu não queria que ela saísse, mas ela vai voltar. Irmãos, e 10 anos depois essa pessoa voltou. Hoje é a nossa líder do Kids, lá em Belém. Deus é bom demais, né? E Deus sabe todas as coisas. Eu aprecio muito, eu procuro observar, eu vejo alguns que carregam certos níveis de unção. Às vezes a embalagem não é tão bonita. A embalagem de João Batista não era bonita. O que vocês saíram para ver? Vocês saíram para ver alguém com vestes finas? Disse Jesus, né? Quem tem vestes finas assistem no palácio, mas vocês saíram para ver. Era um cara tão excêntrico, com aquela roupa dele de profeta, com a barba de profeta, cabelo de profeta, comia gafanhoto e mel silvestre. Alguém aqui já comeu gafanhoto? Levanta a mão.
Ninguém comeu, eu comi sozinho esses gafanhotos. Eu já comi gafanhoto, gente, frito. Sabe aqueles gafanhotão assim, verdão assim? Rapaz, foi um gringo que andava com uma renca, tipo um punhado desses, ele ia pegando no mato. E um dia ele disse: ó, pastor Genildo, você quer comer uns gafanhotos comigo? Eu disse: como? Vamos lá. Gente, ele arrancou cabeça, perna, ficou só aquela rabeta assim, ele jogou um óleo numa frigideira, botou um pouquinho de sal e jogou. E começou a cheirar a camarão frito. E começou a ficar meio vermelho, igual camarão. Opa, que coisa maluca é essa? Aí depois ele serviu, colocou um papel num prato e nos serviu. Aí eu fui comer. Aí tinha um gostinho de camarão, mas era amargo como fel. Eu disse: esse trem deve fazer muito bem para o estômago. Aí eu experimentei. Então Jesus disse assim: vocês saíram para ver alguém com vestes finas? Eles assistem no palácio, mas vocês saíram para ver mais do que um homem, muito mais do que isso. Porque eu digo para vocês que ninguém da antiga aliança, nenhum deles foi maior do que João Batista. Mas eu acho lindo que Jesus disse: mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. É quase que inacreditável de saber que você que está me zoiando aqui, né, me olhando com essa sua face de tocantinense, paulista, goiano, não sei de onde você é, daqui do Brasil, você é maior do que João Batista, aquele homem tão poderoso. Aí você vai perguntar: mas por que, pastor, que nós somos maiores? Isso leva mais uma conferência, fica para outra ocasião. Então, queridos, a unção, ela incomoda. E depois que ele falou isso, ele disse: ei, pastor, para o pastor que estava comigo lá, ele disse: estende a tua mão direita. Esse pastor fez assim. Abre bem a tua mão. Ele abriu. Ele fez assim, 3 dedos. Fecha a mão. Ele fechou. E disse: 3 luas de mel para ti. Aí, querido, isso é maluco. Aí eu tenho vontade de rir. Aí tudo bem. Aí eu disse assim: vai receber daí, rapaz. Depois que ele voltou para a cidade dele, ele me ligou: pastor, já começou. Começou o quê, rapaz? A lua de mel. Alguém aqui na igreja pagou uma ida para mim lá para Gramado, para mim com a minha esposa. Passou mais um tempo, ele me ligou de novo: pastor, está acontecendo. Acontecendo o quê, rapaz? A 2ª lua de mel. Alguém pagou para mim uma viagem, para mim e para minha esposa. Gente, é maluco demais. Então eu tenho aprendido a tomar muito cuidado, a estar vacinado e não ter nenhuma atitude de rejeição contra figuras que às vezes eu não conheço. Eu já vi cada cara assim tão estranho. E depois alguém me contou: tu sabe quem é esse cara que estava falando contigo aí? Não. Aí começa a me contar: não acredito. É verdade, meu Deus do céu, eu estava na frente de um homem de Deus tão tremendo, e eu não tive olhos para ver. Filipenses 1,19 diz: eu estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, é essa provisão pelo Espírito de Jesus Cristo que eu chamo a unção. O que é a unção? É que uns são, outros não. É brincadeira, tá, irmãos? É a provisão do Espírito de Jesus Cristo nas nossas vidas. O Espírito Santo, ele está em formatos diferentes. Ele está dentro de nós para nos ajudar e formatar o nosso caráter. Trazer os frutos, que são 9 também. Está lá em Gálatas capítulo 5.
E quando Ele está operando em nós, para formar o nosso caráter, a gente faz uma bobagem, a gente pisa na bola, age da forma que não devia agir, fala o que não devia falar, e tem alguém aqui dentro que dá um toque em você. Ei, presta atenção, olha o que você fez. Aí vem, como eu já tive às vezes, meu Deus, o que eu fiz? Eu comecei a chorar. Eu contei para vocês que eu tinha vontade de descer do carro e dar um baita de um murro na cara daquele homem que escarrou e cuspiu no vidro do carro, na minha janela. Eu voltei para casa chorando. Por quê? Porque ele está aqui dentro trabalhando. Você ainda não, até que você sinta isso, aonde que você deixa o carro do supermercado? O que você faz quando você está escolhendo roupas numa loja, naquele mostruário, e tem roupa caída lá? O que você faz com aquela roupa? O que você faz com aquela roupa do mostruário quando ela cai? Meu Deus, eu estou arrepiado aqui. Até que você sinta que você tem que levantar aquela roupa, até que você sinta pelo operar dele dentro de você, que você tem que deixar aquele carro do supermercado lá no lugar devido, você ainda está precisando muito. Você ainda está precisando muito abrir espaço para ele, porque ele nos torna sensível. Eu convivo com o pastor Eibe, meu Deus do céu, ele é uma inspiração. Estava ele e o Giovanni e mais outro pastor contando uma piada aqui, e os três começaram a rir, e de repente alguém abriu a porta, olhou e foi entrando, e eles olharam para essa pessoa rindo. Mas o pastor Eibe, tem até o livro dele, você vai precisar comprar esse livro dele, Meu Amigo Espírito Santo. Ele ficou muito sensível, o pastor Eibe, a isso. Aí ele, querido, vem cá, fica aqui com a gente, conta de novo aqui a piada, pastor Giovanni. Sabe por quê? Porque o amigo dele está dizendo, tome cuidado para você não causar uma impressão de que vocês estão rindo dele. E eu digo, meu Deus, isso é quase exagero, mas é demais. Então essa provisão é muito importante do Espírito de Jesus Cristo, e acontecerá naquele dia, e esse dia se chama hoje, se chama amanhã, se chama depois da manhã, semana que vem, mês que vem, por todo esse ano, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. O que é unção? É o poder sobrenatural do Espírito Santo que está sobre você. Ele está dentro de você para te ajudar, mas ele está sobre você para que você ajude outros. Ele disse, permanecei na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Atos 1:8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós. A pessoa já tem o Espírito dentro dela? Tem. Ele já tinha o Espírito dentro dele? Sim. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ele é o selo, está dentro. Mas a gente precisa ser revestido. Ele vir, ele nos cobrir como um manto, como um sobretudo. E Jesus disse, não saiam. Vocês têm que ser revestidos. Recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Aí vocês serão minhas testemunhas. O que é uma testemunha? É um produtor de provas. Uma testemunha é alguém que viu e ouviu alguma coisa. Como é que você vai provar que Jesus está vivo, se você não tem o poder, a unção para produzir essas provas, para a pessoa ver que Jesus está vivo, que Jesus está ali? Então, queridos, é forte demais isso, é muito, muito, muito importante. O jugo será despedaçado por causa da unção. Eu fui adotado de uma família
Deus não desperdiça nenhuma experiência negativa. A minha família é totalmente disfuncional. Meu pai, com uma excelente profissão, ele foi um carpinteiro naval, de construir barcos enormes para os fazendeiros daquela região. Às vezes ele ficava tempo fora de casa. Mas o meu pai tinha um sério e miserável problema. Ele começou a beber com 8 anos de idade. Então a vida toda nossa foi de muito sofrimento, de muita dor, ao ponto da minha mãe sair e ir lá nos bares, naqueles botequins, e pedir: por favor, não matem o meu marido, não destrua a nossa família. E o meu pai seguia a vida fora. Às vezes ele reunia a família, ele chorava e pedia perdão. Daqui a pouco ele estava bêbado. Tão alcoolizado que até o suor dele tinha um cheiro diferente, era uma coisa horrorosa. O rosto inchado, a pele do braço, da perna, tudo manchas escuras. Meu pai estava morrendo. E eu comecei a trabalhar, eu tive um encontro com Jesus com 19 anos, comecei a trabalhar com meu pai, comecei a amar o meu pai, comecei a recolher ele da rua. Antes eu tinha tanta vergonha, e Jesus me ensinou a não ter vergonha, de amar a vida dele, tirar ele da rua, levar para casa. Senão ele ficava lá, como a gente fala, né? Olha, lá no Pará eles falam, olha, os papudinhos, às vezes é na rodoviária, às vezes é nos mercados, às vezes é lá na orla marítima da cidade, aquele grupo de pessoas que estão lá bebendo constantemente, alcoolizadas. Aí, um dia meu pai concordou de ir comigo para um dos nossos cultos. E quem estava pregando nessa noite era um homem tão ungido. Pastor Melvin Eduardo Uber, o pai do pastor Eibe. E sabe qual era a mensagem daquela noite? Era a cruz de Cristo. Escândalo e poder. E quando esse homem pregou e fez o apelo, eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco em choque. Todo mundo já sabia a história do meu pai na cidade, como ele era. E eles vinham para mim e diziam assim: olha, o teu pai está lá na frente. O teu pai, eu não conseguia me alegrar, era um turbilhão na minha cabeça. Eu só estava pensando: meu Deus, será que é de verdade? Será que ele vai permanecer? Será que vai prestar? E ele fez a sua decisão, recebeu Cristo. No próximo dia, ele contou depois para mim, ele saiu e os amigos chamaram ele para o bar. Quando ele foi lá, que ele sentiu o cheiro da bebida, ele disse: filho, eu tinha um nojo, eu não consigo explicar isso, um nojo. Eu saí lá fora do bar e vomitei. Aí eu saí na rua, passou alguém fumando, eu senti o cheiro da fumaça do cigarro de novo, aquele nojo, aquele asco, que eu saí de novo vomitando. Aí eu disse: meu Deus, eu não tenho outra explicação, e acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o jugo do teu pescoço, e o jugo será o quê? Despedaçado, por causa da unção. Eu estava lá em Minas, ministrando numa das cidades mineiras, e trouxeram um caso desse para mim, de um jovem ainda. Eu orei, nem orei por ele, só concordamos em fé. E Deus começou a fazer a mesma coisa, colocar nojo no coração daquele rapaz pela bebida. É a unção. A unção vem antes, a nomeação vem depois. Provavelmente hoje à noite nós vamos ter ordenação de pastores aqui, mas a unção ela vem antes, a nomeação vem depois. E vai haver um tempo quando toda a família só vai sentar à mesa quando o menor chegar. Amém? Tu recebes isso? Haverá um tempo que todos só vão se assentar à mesa quando o menor chegar. Você lembra de quem essa frase aí? Lembra de quem? Davi.
Jessé, acabaram-se os teus filhos. Profeta Samuel, tem o Davizinho, ele está lá no pasto, cuidando das ovelhas. Jessé, nós não vamos nos assentar à mesa sem que ele chegue. Aí ele cochichou aqui para um vaqueiro, um outro pastor, vai chamar o Davi. Aí, quem sabe, foram correndo, chamaram o Davi. Diz que ele era de belo porte, de boa aparência, ele era afeiçoado, bonito, né? Para o homem chamar para o outro bonito é muito complicado, né? Mas quando que diz que ele era de belo porte, aí eu penso muito em mim, irmãos. Brincadeira, não? Quando Davi entra, aquele homem, não sei se estava sentado, vamos dizer que ele estava sentado. Quando Davi entra pela porta da casa, aquela figura imponente, tão ungida que era Samuel, que diz que desde Dan até Berseba, ou seja, de ponta a ponta, vamos dizer, não sei se ainda né? Mudou alguma coisa mais do Iapoque ao Chuí, lá no sul. Nenhuma palavra de Samuel caiu por terra. Aquele homem abria a boca, era valendo as palavras do Senhor. Quando ele chegava numa cidade, até quando ele chegou lá para ungir Davi, os anciãos saíram: é de paz a sua vinda? É de paz a sua vinda? Sim, relaxa, nós vamos só comer um churrasco aqui. Nós vamos sacrificar, vamos só comer um churrasco. E o Davi já sabia que era esse homem. Ele fica em pé, aquela barba de profeta, roupa de profeta, no cinto dele estava um chifre com o óleo da unção sagrada para reis. Para mim, assim, eu estou criando um filme, tá, irmão? Porque eu vim de uma época que não tinha televisão, então tudo que eu lia, a minha imaginação voa quando eu estou lendo a Bíblia. Aí eu crio minhas novelas bíblicas. Aí ele vem, imagina a boca aberta, e ele automaticamente já cai de joelho ali. Aquele homem saca o seu chifre com o azeite sagrado da unção e derrama sobre o Davi. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Queridos, eu já recebi tanta unção de Deus, eu já fui batizado no Espírito Santo, mas só que depois do batismo do Espírito Santo, eu já recebi tanta unção que eu fiquei caído no chão, imerso naquela unção. Mas o problema não é cair, não é rolar, não é rir debaixo da unção, virar cambalhota, sair dançando, sapateando. Não é isso, ponto alto. O ponto alto vai ser depois. Porque depois da unção aparece um Golias. E não adianta, o teu pastor vai te ajudar. E ele vai te levar na garupa da fé dele. Ele tem uma moto enorme, 1.500 cilindradas. A moto dele é enorme. Harley Davidson, não sei se é essa, né? Espiritualmente falando, né? Aí ele te leva aqui na garupa da fé. Aí ele vai te levando, aí você vai ganhando vitória. Mas chega um ponto que não dá mais para o pastor levar você na garupa da fé dele. Você vai precisar ter pernas da sua fé. Você vai ter que reconhecer a unção de Deus que está em você. Porque essa unção, sem o Golias, ela não será consolidada. Davi sem o Golias não é nada, é apenas mais um jovem que veio um profeta e derramou um óleo na cabeça dele, ponto. A unção recebida, ela tem um propósito. E o propósito é cada Golias ir caindo diante de você. Amém? A unção te faz proativo. Você não fica lá sentando, esperando que as coisas aconteçam. Você não fica fazendo provisão de chuva, com a capa, com o manto da unção sobre você. Você se levanta para fazer chover.
Mas isso não é loucura, pastor? Não é. O Elias dizia: eu já ouço o ruído de abundante chuva. Eu já ouço o ruído de abundante chuva. Mas não era só isso. Ele caiu no joelho, na unção do Espírito, e trouxe a chuva sobre a terra. Quantos aqui estão me entendendo? Glória a Deus. E para ter unção, tem que ter rendição. Você já se rendeu, já se entregou completamente? Você já teve uma conversa com Deus dizendo: Senhor, eu reconheço tão profundamente que sem Ti eu não posso fazer nada. O dinheiro que Tu tens, a casa que Tu tens, o carro que Tu tens, a esposa que Tu tens, os filhos que Tu tens, tudo é Ele. E tudo é para Ele. A tua formação acadêmica que tu tem, todo o processo que tu passaste estudando ano após ano, os clientes que tu tens, o atendimento que tu faz, as terras que tu tem, tudo é dele e para Ele. Foi Ele que te deu a força. No dia da consagração do templo, houve uma oração. E essa oração dizia, no templo de Salomão, né? Senhor, nas tuas mãos está o engrandecer e a tudo dá força. Honra, riquezas e glória vem de ti, Senhor. Posso ouvir um amém de coração? Para ter unção tem que ter rendição. A unção é um relacionamento com Deus e não apenas uma conexão com o seu poder. Pensa bem nisso. Que tem gente que vive buscando poder, buscando poder, buscando poder. Não, a Bíblia diz: buscai o Senhor. Ame-o, reverencie-o, torne Ele o seu amigo íntimo. Se Ele não é, caia de joelho e ore até que Deus se torne o teu amigo. Comungue com o Espírito Santo até que a sua amizade se aprofunda com Ele. Então a unção é um relacionamento com Deus e não apenas uma conexão. Eu vi algo diferente aqui nessa equipe de louvor. Às vezes eu chego em certos lugares, aí eu amo demais essa galera. E tem um cara que se ele fosse boa gente, ele não ficava preso aqui atrás. Ó. É brincadeira, tá? Não ficava preso ali naquele quartinho. Mas sabe o que eu percebo? De tantos anos ministrando, aí eu olho assim, eu digo: opa, essas caras, eles estiveram no secreto. Eles estão trazendo do secreto aqui para o público. Mas tem lugares, irmão, que eu coloquei minha prancha para surfar, eu fiquei em cima da areia com aquela prancha. Porque nós somos equipe, tudo trabalha junto, desde aquele estacionamento lá, até o Kids aqui, nós somos uma equipe. Diga amém. Agora, dando um pulinho aqui para frente, o pessoal da mídia está ligado aí. Eu quero ler para vocês, porque é isso que nós somos. No livro de Zacarias 4, 11 a 14, diz assim: aí eu perguntei, esse é o Zacarias perguntando para Deus: e o que querem dizer as duas oliveiras, uma em cada lado do candelabro? E perguntei também: e o que quer dizer os dois ramos? Na ARA, Almeida Revista Atualizada, diz: o que são os dois raminhos da oliveira que estão perto dos dois tubos de ouro por onde passa o azeite? E você não sabe? Ele perguntou. Eu disse: não, Senhor. Respondi. Então ele me explicou: eles representam os dois homens que foram escolhidos e ungidos para servir o Senhor do mundo inteiro, ou o Senhor de toda a terra. Quem que eram esses dois homens? Era Josué, filho de Josadaque,
e Zorobabel, filho de Salatiel. Quem que é Josué? O sacerdote. E quem é Zorobabel? É a linhagem, era um governador, era a autoridade civil da linhagem de Davi. E o Senhor está explicando para Zacarias, eles são apenas 2 raminhos de oliveira que o óleo, que é a unção, o azeite dourado fica respingando e caindo sobre eles. Então diga assim, eu sou um raminho, mas eu quero ser um raminho ungido. Muito bem, característica de um coração que não recebe a unção. Número 1, eles desprezam de alguma forma a pessoa que está sendo usada por Deus. Eu estive numa igreja que o pastor sentou comigo desolado depois que eu liberei essa palavra. Ele sentou comigo desolado. Pastor Genildo, eu não acredito. Eu disse, que foi, cara? Eu não acredito. Ele sentado comigo. 20 anos, pastor Genildo, 20 anos. O quê? Como assim, rapaz? Me explica melhor. Ele estava desolado, 20 anos. Você viu aquela senhora, já de idade, que me procurou no final da reunião, sentou comigo. O que foi? 20 anos que essa mulher me rejeita aqui. 20 anos que ela fica com o coração fechado quando eu ministro, quando eu prego. 20 anos que ela nunca aceitou que eu estivesse substituindo o pastor anterior. 20 anos, pastor Genildo. Eu disse, calma, que às vezes as pessoas não se dão conta dessa atitude errada que elas têm contra as pessoas ungidas, sejam pastores ou não. E na hora que eu liberei a palavra, você tem que liberar, meu colega pastor. Você tem que, aliás, entender, meu colega pastor, que a palavra de Deus, ela é algo vivo e é eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito juntas e medulas. E ela revela todo o propósito do coração humano, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Então talvez essa mulher nunca se deu conta dessa atitude errada que ela tinha. E ela desprezava você. E ele dizia, 20 anos, esquece isso, cara. É importante que ela veio, abriu o coração dela, está na luz e ela já está no processo de cura. Eu não estou achando que alguém aqui vai ter que procurar alguém, pedir perdão, mas se for necessário, sim. Diz Marcos 6, de 1 a 6, chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilharam. Olha, eles se maravilharam dizendo, de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Até aí tudo tranquilo, maravilhados, olha o que Deus está fazendo, que coisa maravilhosa. Aí depois veio, aí as águas ficaram turbulentas, mas não é este o carpinteiro, filho de Maria? Ele é só um carpinteiro, cara. Eu lembro que eu preguei uma mensagem, os menos prováveis, que uma pessoa desprezava tanto a pastora Rebeca, dizendo que ela era só uma enfermeirinha. Ele desprezava tanto o pastor Paulo, porque ele era só um tesoureiro da missão Paz. Eu disse, esse cara não reconheceu a unção, não enxergou a unção. Então não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmã de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar alguns enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, mas ele não deixou isso pará-lo. Ele, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas e ensinava. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já fui recebido no presídio
com muito, eu não posso dizer glamour, mas com muito respeito, com muita honra, com muita celebração, mais do que em muitas igrejas que eu fui. E eu não era um pastor ordenado, mas a unção estava sobre mim. Você pergunta, é agora esse tempo? Não, naquela época eu tinha uns 22 anos de idade. E sabe o que os guardas faziam? Ele me liberava para o pátio do presídio e trancava, me deixava com essas feras enjauladas. Mas quando eu entrava lá, irmãos, era uma paz, uma alegria. Aquelas escórias da sociedade, assassinos, estupradores, ladrões, estelionatários, assassinos de pior espécie, eles vinham e eles me abraçavam. Eles não me chamavam de pastor, eles diziam assim: nós amamos o irmão Genildo porque ele é um jovem que ama a palavra e ele faz tudo o que está escrito na palavra. Eu me sentia em casa, às vezes eu ficava desde 8 da manhã até 11, 11h30, preso com eles. Depois que terminava a nossa reunião, eu ia para a sessão de terapia. Aqueles homens baixavam a cabeça e choravam, contavam os seus crimes mais horrendos. A minha mãozinha de jovem ficava fria, gelada, ouvindo aqueles relatos, e Senhor, me dá a tua graça. Vi muita gente salva, muita gente perdoada. Vi muita gente preso, mas tão livres em Cristo. Eu lembro um dia que eu fui entrando, nesse dia nós estávamos numa pequena equipe, quando eu fui entrando, que eu passei dessa porta para o pátio, que eu entrei, algo aconteceu. Você gosta de brincar, que veio, acho que foi um raio que veio do céu, me atingiu no alto da cabeça. Eu senti um impacto tão grande, uma descarga elétrica tão grande, que parece que pipocou no meu pé assim. Meu Deus, eu nem compreendia tanto sobre a unção, mas naquela hora eu estou imaginando, irmãos, que vai um anjo lá, naquele rio de fogo que emana do trono, que está no livro de Daniel, e ele enche um cântaro. O meu filho vai precisar, e ele vem, e na hora que eu entro, ele derrama esse cântaro de óleo de fogo na minha cabeça. E naquele dia que eles todos assentaram, e eu fui falar, a palavra que Deus me deu: quem é o maior homem que pisou nessa terra? Gente, naquele dia eu estava transformado. Sabe o que eu dizia para todo aquele tipo de gente tão terrível? Eu dizia: você pensa que você é homem porque você pega um revólver e você põe na cabeça de alguém e subtrai o dinheiro? Você pensa que você é um homem porque você subjuga uma mulher para executar um estupro? Você pensa que você é um homem porque você aí pegou metralhadora, montaram um esquema, estouraram um carro forte? Você pensa que você é um homem? Meu Deus do céu, eu notei que a minha equipe aquela equipe que estava com a gente estava de olho arregalado. Eu disse: você não é homem coisa nenhuma. Eu vou te dizer quem é o homem dos homens aqui. É Jesus Cristo de Nazaré. E ele era tão homem que ele chorou. É um dos menores versículos da Bíblia. Cara, eu preguei. E depois, quando eu saí muito mal. Eu disse: meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Aí eu disse: cara, o que vocês dizem? Cara, tu pegou muito pesado. Em vez de ele me apoiar, tu pegou muito pesado. Aí eu fui: Senhor, me perdoe se eu peguei pesado demais. Próximo retorno. Quando eu cheguei lá, veio um rapaz, bem jovem ele. Eu não vou falar o apelido dele, né? Ele veio e foi o primeiro que me abraçou e disse assim: depois eu queria conversar um pouco com você. Eu disse: tudo bem. Depois nós fomos falar. Ele disse: ó, sabe aquele cara que também ali era um cara assim fortão? Ele disse: alguém introduziu uma faca e esse cara vive me perturbando aqui. Eu ia matar esse cara, mas Deus falou comigo.
Mas Deus fez eu desistir do meu intento com aquela palavra que você liberou pela manhã, quando você veio aqui. Eu quebrei a faca e joguei fora. Mas eu ia matar esse cara naquele mesmo dia. Às vezes eu entrava lá, irmãos. Ele dizia, tinha um cariocão, um cara bem grande. Ei, irmão Genildo, ele era um chorão da turma. Irmão Genildo, vem aqui na cela. Eu entrei, tinha um senhor calvo, deitado assim naquele catre. E aquela distensão abdominal terrível. E ele disse assim, o cariocão disse assim, eu posso contar para o pastor Genildo aqui, pastor Genildo, não, para o irmão Genildo aqui, o que aconteceu contigo? Esse homem pegou muitas máquinas de garimpo, e ele não teve como pagar, prenderam ele e jogaram ele aqui, e ele está com o estômago cheio de úlcera. O médico já veio aqui, bateu assim, olhou, e saiu daqui dizendo, só Deus na vida dele. Mas, irmão Genildo, o cariocão era uma figuraça, você é um cara que acredita na Bíblia, você pode fazer alguma coisa? Aí eu disse, vocês têm algum óleo aí? Eles tinham uma frigideira velha, que eles fritavam algumas coisas, aí ele trouxe uma frigideira velha, preta, sem cabo, era só aquela bandeja da frigideira. Irmãos, são essas loucuras. Diga, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Aí eu botei minha mão naquele óleo velho da frigideira e comecei a passar na barriga desse homem. Porque a Bíblia diz que vocês vão chamar, né, o líder da igreja e vão ungir o enfermo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé vai curar o enfermo e o Senhor o levantará. E se ele tiver cometido pecados, eles vão ser perdoados. Aí depois que eu untei a barriga dele com o óleo velho da frigideira, eu disse, pode vir aqui todo mundo. Aí encheu a cela e nós oramos. Concordamos em fé e abençoamos a vida dele. Próximo culto, que eu cheguei lá nessa porta para ir para o pátio, eu já vi aquele senhorzinho, calvo, vinha abotoando a camisa dele, sorrindo. Foi o primeiro a me abraçar e eu disse, como é que o senhor está? Eu estou totalmente curado. Glória a Deus, a Ele a honra, a glória, o louvor. Eu vou dizer, seja ousado na unção de Deus, irmãos. Seja ousado, tome muito cuidado com aqueles ungidos do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Tinha um pastor que ele era tão péssimo que ele falava mal de outros pastores. Aí ele dizia, cara, não fala isso não. Ele disse, não, mas ungido contra ungido não tem problema. Se você é um tremendo do carnal, isso que você é. Então já foi em lugares que o culto era, uau, céu na terra, dentro do presídio. E eu já fui em lugares que parecia que o céu era de bronze. Segundo, a unção incomoda quando ouvimos verdade que nós não queremos aceitar. Jesus foi para Nazaré, onde ele foi criado. E ele entrou no sábado na sinagoga, segundo o costume, e ele levantou para ler o livro, e o livro que deram para ele foi do profeta Isaías. Ele achou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os algemados e os oprimidos, e apregoar no aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, ele devolve para o assistente, até tudo aí, mar calmo, mas ele diz, e eles até se maravilharam, mas ele disse, hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir, e vocês vão citar para mim, ele disse o provérbio, médico, cure-te a ti mesmo,
Aí Jesus começa a confrontá-los. Havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles, o Elias, foi enviado, senão por Naamã, o sírio. Havia muitas viúvas em Israel, mas nenhuma delas, Elias, foi enviada, senão para a viúva de Sarepta de Sidom. Ou seja, estrangeiro, pessoas que provavelmente nem conheciam direito quem era o Deus de Israel, mas que receberam o profeta e aquela unção que iria libertá-los e abençoá-los. Jesus os confrontou, eles ficaram com tanta raiva que eles levaram aí na beira do penhasco. Você sabia que lá, não tem uma foto para mostrar, mas é um penhasco tão alto, até o dia de hoje, que lá de cima é como se você estivesse num avião. Lá embaixo, hoje tem plantações de trigo lá embaixo, que parece um tapete, aquela coisa linda. E você vê do alto desse penhasco, onde eles levaram Jesus para jogar lá de cima, e Jesus passa no meio deles. Sabe por quê? A unção está sobre Jesus. Deixa eu te ensinar um segredo. Quando você está debaixo dessa unção, você vai passar pelo meio dos seus inimigos. Eu conheço uma pessoa que entrou no meio de um assalto de uma empresa e até falou com a secretária falou com ele, não sei o quê. Aí ele pegou, saiu, só depois, lá fora, que ele disse, meu Deus, tem alguma coisa estranha acontecendo. Os bandidos estavam tudo lá, assaltando, e ele entrou, saiu, ninguém mexeu com ele. Eu conheço gente assim, com toda a certeza que essa unção muitas vezes te livrou, fez você passar. Quem sabe o esquema já estava tudo armado, e você simplesmente entrou e saiu tranquilo. A unção estava cobrindo você. Posso ouvir um amém? Amém? Jesus passou pelo meio deles. Terceiro, a unção incomoda quando os nossos pecados estão sendo confrontados. Teve um casal numa igreja que ficou com tanta raiva dos pastores daquela igreja. Esse pastor me levou e eu sempre, igual ontem o Fábio disse, ora aí por esses 5 homens. Apareceu quase 50 aí para me orar, mas tudo bem. E o pastor, pode orar, pastor Genildo, por esse casal? Aí eu disse, vamos orar. Aí quando eu pus as mãos sobre eles, a minha boca ficou automática. Eu comecei a falar toda a vida deles naquela oração. Senhor, tenha misericórdia desse casal, por causa disso, ajude-os, ó Pai, o Senhor os ama tanto, o Senhor é tão misericordioso. Aí eu fui orando, fui falando, e eles assim, eu notei que eles ficaram tão estranhos. Tudo bem, depois eu fui embora, aí o pastor disse, meu Deus, eu estou em apuros, porque o casal quer sair da igreja, me acusando, eu e minha esposa, que nós contamos toda a nossa vida, toda a vida deles para o Senhor. Eu disse, que lamentável. Então, a unção incomoda quando nossos pecados estão sendo confrontados. Homens de dura cerviz, porque quando o diácono Estevão estava pregando, ele disse, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, como fizeram seus pais também, vocês fazem o mesmo. Quantos dos profetas seus pais nos perseguiram e mataram? Os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, qual vocês se tornaram traidores e assassinos? Vocês receberam a lei por ministério de anjos e vocês não guardaram. Ouvindo ele, isso enfureciam-se no seu coração, e eles rilhavam os dentes contra ele. E aí, eu vou ler a próxima frase aqui mais embaixo. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram-se contra ele. Levaram ele lá fora e mataram ele. Irmãos, eu digo que isso aqui é uma possessão coletiva. A gente tem que tomar muito cuidado. Uma possessão coletiva. Eu ministrei na vida de um rapaz, depois que eu estava ministrando na vida dele, eu disse, cara, eu acho que era isso que aqueles homens sentiram.
Eu falei para aquela entidade manifestada, eu te conjuro pelo Deus vivo, e em nome de Jesus que você me diga quem tu és. Porque a luta estava muito forte lá. E ele dava um rugido. Eu vou te falar uma coisa, se não for a unção, eu saio correndo. Ele trincava os dentes, rilhava um no outro, aquele barulho estranho. Ele rugia. Eu disse, me diga quem você é. Ele disse assim, eu sou o tigre negro. Eu estava tocando na cabeça dele, o couro cabeludo dele vibrava assim. Mas graças a Deus, irmãos, sempre a unção vai prevalecer. O nome de Jesus, a autoridade desse nome vai prevalecer. Era algo horrível na vida daquele jovem. E ele foi totalmente liberto para a honra, glória e louvor do Senhor Jesus. Nunca eu senti que Ele me deixou na mão, em nenhuma situação. E aqui está esse povo incomodado até o ponto de matarem o homem de Deus, porque estavam sendo confrontados. Teve um homem de Deus, hoje é um homem de Deus, é meu amigo, que ele veio falar algo para mim, exigir que eu mantivesse financeiramente, mas como isso? Aí eu disse, meu amigo, eu não posso fazer isso, mas eu vou pedir para ser liberado um recurso financeiro para você. E foi liberado, ele foi na tesouraria e entregaram para ele o envelope. Você sabe o que ele ouvia? Vai lá na Baixada, que é o bairro popular, vai lá na Baixada, compra uma arma e mata o pastor Genildo. Resumindo a história, esse cara se tornou o meu grande amigo, veio na minha casa, sentou comigo e tomou um café, confessou tudo isso. Então a unção, ela vai incomodar, mas ela vai te proteger. A unção incomoda quando existe inveja. Por que ele foi escolhido e eu não fui? Por que o pastor convidou e não me convidou? Por que fez uma selfie com fulano e não fez comigo? Aí olha, começa a se comparar, olha no Instagram, olha na rede social da igreja. A unção incomoda onde existe inveja. José do Egito, por inveja o venderam. Jesus, por inveja o traíram e o entregaram. Saul ficou roxo de inveja, porque as mulheres começaram a fazer um dueto e dizer, Saul feriu seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. E ele começou a questionar, então agora só falta eu dar o reino para ele, para esse cara. Eu já vi pastores perdendo pessoas, porque ficaram tão enciumados. E eu já me vi ganhando pessoas, porque você tem que estar muito seguro de você, quem você é e o que você tem em Cristo. Quem é seguro do que você é e do que você tem, você não vai ter inveja. Você vai rejeitar essa praga chamada inveja, que é como podridão dos ossos. A unção que você respeita e admira, é essa unção que você vai atrair sobre a sua vida. Vamos dizer juntos? Diga, a unção que você respeita e você admira, essa unção você vai atrair sobre a sua vida.